Em 2016, um senhor de aproximadamente 60 anos veio me procurar, né? E me contou um pouco da história dele, né? Ele era um metalúrgico, né? Que trabalhou muitos anos na indústria e tudo mais. E em 1983 ele comprou um terreno, ele era novo ainda. E ele tinha um sonho. O sonho dele era construir 3 imóveis, né? Um imóvel ficaria para ele, para a esposa. E os outros 2 imóveis era para cada filho. Ele tem 2 filhos. Muito bem, o que esse senhor fez? Em 1983 ele comprou um lote de 1000 metros quadrados aqui na nossa cidade, né? E esse lote ele comprou em sociedade com uma outra pessoa. O que eles fizeram? Compraram o lote, dividiram ao meio, cada um ficou com 500 metros, né? E nessa divisão, cada um fez a sua ocupação do lote conforme for conveniente para ele, né? Nessa ocupação, na época, né, ele começou a construção dele devagar, né, de acordo com os recursos que ele tinha, e ele não foi orientado a procurar um profissional que dissesse para ele o que ele podia e o que ele não podia, né? Em 1983, segundo ele me falou, não era muito comum a questão de contratar um arquiteto, de contratar um engenheiro que cuidasse dessa parte legal da coisa, né? O que eu digo de parte legal? Alguém que dissesse para ele o que a lei da época exigia, o que podia e o que não podia ser feito. Muito bem. Ele foi lá, construiu o primeiro imóvel, construiu o segundo imóvel e estava praticamente concluindo o terceiro imóvel quando ele me procurou. Por quê? Em 2016 teve uma lei de anistia aqui na cidade e essa lei ela perdoava algumas situações de construção irregular mediante alguns critérios, né? Esses critérios foram estabelecidos em lei e se você se enquadrasse neles, você poderia usufruir dos benefícios dessa lei de anistia, né? Que regularizava o seu imóvel. Muito bem, aí que começaram os problemas. Eu pedi para ele uma lista de documentos, né? Pedi para ele uma matrícula do imóvel que comprovasse que a propriedade era dele. E ele disse que não tinha. Por que ele não tinha? Porque quando ele comprou o imóvel, ele fez um contrato de compra e venda, não registrou esse contrato de compra e venda e também não prosseguiu com a questão, né? Ou seja, ele não era dele o imóvel. Ele não tinha um documento que comprovasse que aquela propriedade era dele. E isso causou um grande transtorno. Por quê? Você não pode simplesmente ocupar uma área que ela não é sua. E como que você prova que ela é sua? Através do documento. Se você tem um documento que diz que aquela propriedade é sua, que ela foi transferida de A para B, ou seja, de outra pessoa para você, você tem direito de propriedade daquele imóvel. Bom, ele não tinha esse documento. Para piorar a situação, aquele contrato de compra e venda foi feito com uma pessoa que já havia falecido. Então, assim, em tese, um contrato de compra e venda sem reconhecimento de firma e sem que a outra pessoa esteja presente, o que a gente popularmente chama de contrato de gaveta, ele não tem validade nenhuma, é só um papel. Essa prática de contrato de gaveta é muito comum no Brasil, porque por uma análise jurídica, você fazer um contrato e assinar esse contrato, ele tem valor. Porém, se você não der o prosseguimento com esse contrato, ele não passa de um contrato. Mas esse contrato ele não transfere para você o direito de propriedade. O que vai transferir esse direito de propriedade é a transcrição da matrícula com seu nome. Enfim, não bastasse isso, ele construiu essa edificação num setor da cidade que tem proteção, a gente chama de APP, né, que é a área de proteção permanente. O que aconteceu? Ali, por ter proteção a mananciais, no local que ele construiu, não poderia ter sido construída a quantidade de coisas que ele construiu. Ou seja, ele extrapolou em muito, inclusive, a construção que ele poderia ter feito naquele local. Ele invadiu um setor do terreno que não poderia ser ocupado com construção. Ele deveria ter deixado uma reserva verde, né?
fosse grama, que fosse solo natural, ou as árvores que estavam lá, né, existentes, pré-existentes, né? Ele retirou essas árvores, ele ocupou o espaço, inclusive construiu no alinhamento da rua, construiu no alinhamento da divisa do terreno, virou janelas para os lotes, e isso a gente virou as janelas para os vizinhos, né? E isso a gente pode fazer um outro vídeo para falar sobre isso. Mas o fato é que ele errou em praticamente tudo que ele fez. Resumindo a história, quando ele me procurou em 2016, com aquela lei de anistia, ele achava que aquele era o último tiro de misericórdia. Por quê? Porque por se tratar de invasão de área ambiental protegida, o meio ambiente acabou que foi para cima dele e entrou com um processo judicial contra ele, de forma que ele tivesse que demolir as 3 casas por uma questão de agressão ao meio ambiente e por uma questão de justiça. Não estou aqui para discutir o mérito, se está correto, se está errado. O fato é que isso aconteceu. E quando ele me procurou foi justamente para tentar escapar dessa demolição, né? Ou seja, a gente ia pegar aí 33 anos da vida dele, que foram trabalhados aí a fio, todo dia acordando cedo, todo dia pegando ônibus e trem lotado, todo dia indo pra luta, todo dia aguentando chefe chato, todo dia aguentando colega chato, piadinha sem graça, enfrentando trânsito, frio, chuva, sol, para alguém simplesmente chegar e puxar o seu tapete. Ou seja, ele realmente ficou sem chão, porque infelizmente ou felizmente, né, eu não estou aqui para discutir o mérito de novo, a lei ambiental é uma lei estadual, então ela sobrepunha a questão municipal. Então nessa condição a gente não conseguia livrar o caso dele da demolição. Essa demolição já havia sido executado, mandada a execução pelo juiz, e por essa razão ele tinha um prazo de 90 dias para colocar os 3 imóveis no chão. Eu, por minha índole, mostrei para ele que eu não tinha o que fazer e não tinha como ajudá-lo, e decidi que não prestaria o serviço, porque dentro da minha forma de acreditar, eu ia, entre aspas, tomar o dinheiro dele, receber por um serviço que eu não ia entregar. Eu sabia que o fim seria a demolição e não tinha mais o que fazer. Já tinha sido recorrido todas as instâncias e a gente não tinha mais, quando ele me procurou, não tinha mais ferramentas para que pudesse quebrar esse processo judicial dele, né? Por que eu tô te contando essa história? Porque foi a seguinte questão, né? Onde foi que ele errou? Foi lá em 1983, quando ele não procurou ajuda. Talvez lá naquela época a crença era de que realmente não vai dar em nada. Talvez, né, pela falta de acesso à informação como tem hoje, as pessoas acreditavam que pelo terreno ser meu, eu posso sair fazendo bem o que eu bem entender, quando na realidade não é nada disso, né? Quando na realidade, assim, existe uma legislação, ela sempre existiu e sempre teve que respeitar, mas a falta de informação das pessoas faziam com que elas tomassem esse tipo de decisão erradamente. Então fica aí a minha orientação e a minha sugestão de procure sempre um profissional habilitado antes de tomar a decisão, principalmente antes da decisão de compra de um imóvel, né? Existem profissionais aí habilitados para isso. Como eu sempre digo, né, valorize o trabalho do corretor. Ele é o primeiro cara, é o primeiro canal que vai ter contato contigo. Você pode fazer algumas perguntas para ele, no sentido de se alertar para saber se você está fazendo uma boa compra.